Sabendo disso, João Calvino, então, resolveu criar uma nova religião. Uma religião chamada Calvinismo. Isso aconteceu, se não me engano, na França. Então, o calvinismo foi uma religião criada em forma de protesto e foi uma religião voltada para a burguesia, para essa nova classe social que não se via dentro da Igreja Católica. O terceiro, o mais... Esse cara não me desce muito, não. Mas eu tenho que falar sobre ele também. O nome desse cara? Henrique VIII, né? Henrique VIII, esse cara, ele foi um cara muito soberbo, tá? Ele era um rei absolutista, logo tinha a ideia de que o Sol, os planetas, o mundo girava em torno daquele umbigão enorme dele, que ele era gordo. Nada contra gordo, porque eu também sou gorda, tá, gente? Mas, enfim, esse cara, ele se casou. Ele se casou não uma, não duas, não três, não quatro, não cinco, 6 vezes, exatamente. O que acontece? Para quem casa na Igreja Católica, sabe que o casamento é pra sempre, né? Aquela coisa bonita. Forever. Então, o que acontece? Se você casa na Igreja Católica, você vai se casar com uma pessoa e a única coisa, meu bem, que vai separar vocês, até o dia do juízo final, né? Então, a morte. E ele levou isso muito a sério, porque ele queria, né, na verdade, se separar, pegar uma outra novinha, pá, não sei o que, isso e que lá, e de repente... A igreja não aceitou. Ué, como assim? Você vai se separar da sua mulher por quê? Ah, não, porque eu quero casar com... Oi? Não tô entendendo. Você quer... Nesse caso, eu acho que... Não achei que justificou a criação da religião do Henrique VIII. Mas eu não estou aqui para falar o que eu acho ou o que eu deixo de achar. Eu tô aqui para expor fatos. O fato foi o seguinte. O Henrique VIII, ele era um rei absolutista, ele era um rei que tinha muitos poderes e ele queria a anulação do seu casamento. Só que a Igreja Católica, ela não aceitou a anulação do casamento, porque o casamento é uma instituição indissolúvel, ou seja, não acaba, tá? Para quem tem realmente confiança na sua fé, na sua religião católica, o casamento é para sempre. Sendo assim, ele, principalmente porque a mulher dele em questão e o pai dela, ele era muito ligado com o Papa naquele período. Então ele ficou aborrecido, ele ficou estarrecido com aquilo, e então ele resolveu se desligar a Inglaterra da religião católica. E resolveu, assim, fundar uma religião, a própria religião, na qual ele também, além de ser chefe de Estado, era também o chefe da igreja. E o nome dessa igreja é a Igreja Anglicana, que ela se formou, então, através do Henrique VIII. A história dele não foi muito legal, não, tá, gente? O Henrique VIII, ele se casou 6 vezes. Algumas mulheres ele mandou matar e tudo mais. Ele era um cara, assim, truculento. Não gosto da figura dele. E talvez por... não sei, né? Por alguma espécie de maldição, a dinastia dele, que é a dinastia Tudor, não gerou muitos frutos. A filha dele, que sucederia ao trono, a Elizabeth, a Virgem, de Virgem não tinha nem fio de cabelo, ela morreu sem deixar herdeiros. Então acabou a dinastia Stuart. Não, desculpa. Acabou a dinastia Tudor e entrou no lugar, né, o Jaime e a dinastia Stuart, que vocês vão ver mais à frente quando a gente for falar de Revolução Inglesa. O que eu quero que vocês entendam é que essas religiões, elas tiveram um porquê de existir, tá? Com que você aceite ou não, elas criaram ideias e passaram a contestar as coisas que aconteciam na Igreja Católica, e por isso elas receberam pessoas também descontentes com a Igreja Católica. E o que acontece? Bom, acontecem 2 coisas. Um movimento chamado Anabatista, que é um movimento inspirado no Martin Lutero, e que ele tentava... Foi, na verdade, o movimento anabatista, ele foi uma briga entre camponeses e nobres por terras, mas também que envolvia a religião. E esse confronto, esse embate dos anabatistas causou, assim, morte de diversas pessoas. Uma outra coisa que aconteceu nesse período foi a perseguição a hereges. E para isso a gente precisa entrar num outro assunto, que foi a Contra-Reforma. A reforma tinha a intenção de contestar as ações da Igreja Católica e a criação de novas religiões.
A contra-reforma foi a resposta da Igreja Católica para tentar abafar essas novas religiões, essas pessoas que estavam aí se atrevendo a acabar com a hegemonia, o monopólio religioso católico. Beleza? Conseguiram? Não conseguiram. Mas fizeram algumas coisas, né? Dentro do contexto da contra-reforma religiosa, a Igreja Católica instituiu ali a queima de livros, o index, né? Livros proibidos, haviam livros que deveriam ser queimados, porque eles seriam como se fosse uma base para que as outras pessoas também quisessem contestar a Igreja. Eles criam também o Santo Ofício, começam a Inquisição, né? Começam a perseguir pessoas que eram ditas hereges, lembrando que hereges são todas aquelas pessoas que não seguem os dogmas religiosos católicos. Então, isso tudo foi uma tentativa da resposta da Igreja. A Contra-Reforma foi uma tentativa da Igreja, da resposta, dar a resposta aos movimentos reformistas e tentar conter esses movimentos reformistas. Conseguiram? Acho que não, né? Porque se a gente for parar para pensar, aqui na minha cidade tem pelo menos 20 igrejas diferentes que eu conheça. Então, o movimento de reforma religiosa realmente veio para contrapor, ele veio para poder mudar. E é isso que eu quero que vocês entendam. Quando vocês vão estudar uma matéria, vocês não vão ter que estudar a fundo todas as coisas, estudar todos os mandamentos ou não. O que eu quero que vocês entendam é que por que vocês estudam. Provavelmente ou você é católico, ou você é evangélico é proveniente de uma religião protestante. Você precisa entender o porquê que a sua religião surgiu, ou porquê que a sua religião errou no passado, e porquê que hoje ela entende que esse erro fez, né? Ela mudar o pensamento dela. Hoje você vai na igreja, a igreja é carismática, a igreja faz questão de receber os fiéis, a igreja realmente voltou a ser o que ela tinha deixado de ser na Idade Média, tá? Eu não tô aqui para poder colocar assim para vocês o que é o certo, o que é o errado, qual religião que eu sigo, qual religião que eu não sigo, mas eu tô aqui para que vocês entendam a matéria, tá bom? Bons estudos para vocês, e até o próximo vídeo, tá? Eu tô meio sem clima. É isso aí. Depois eu faço outro vídeo pra vocês. Beijo!